Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é PPCP. Tópicos a serem abordados nesta aula: planejamento de produção, atividades de planejamento e controle de produção, carregamento, programação de manufatura e o impacto estratégico do PPCP. Ao término desta aula, você será capaz de descrever os conceitos de planejamento de produção, resumir os métodos de programação e identificar o impacto estratégico das decisões de PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle de Produção. Bom, vamos falar então do planejamento de produção. É algo agora muito importante. Depois da administração científica, é importante agora falar um pouco sobre o planejamento dessa produção. É formado por um composto de procedimentos que prepara e organiza as informações que permitem a programação e o controle de produção. Qual que é o importante aqui? O importante é que toda empresa precisa pensar: o que nós vamos produzir? Para quem nós vamos produzir? Qual o tempo necessário dessa produção? Todo esse planejamento tem que ser feito bem antes da produção e tem que ser muito bem estudado para que não falte material e para que não sobre estoque. Planejamento de ordem técnica, mercadológica e financeira. Técnica: qual a matéria-prima que eu preciso? Não pode faltar matéria-prima porque senão a minha produção para. Mercadológica: o que o meu mercado quer? O que ele precisa, de quanto ele precisa, isso também é bem importante. E financeiro: o quanto eu vou gastar para produzir, quer dizer, quanto eu vou gastar para comprar matéria-prima, para pagar custos, para pagar despesas e o quanto eu vou ter que vender este produto no mercado para cobrir todos esses custos e ainda sobrar um lucro. Isso aqui é bem importante, então, o planejamento de toda essa produção. Algumas atividades de planejamento e controle de produção. Então agora a empresa ela possui diversas áreas. E dentro dessas diversas áreas, todas elas precisam conversar entre si para criar esse planejamento e para criar esse controle. Então, dentro do meu plano de produção, eu preciso saber qual a engenharia do meu produto. Quando eu falo em engenharia do produto, para que eu possa produzir um produto, quais são as matérias-primas? Quanto custa cada matéria-prima? Então eu preciso entender a engenharia deste produto. Tudo, vamos dizer, vou criar aqui uma caneta. Para que eu crie uma caneta? Eu preciso de uma tampa, eu preciso de um tubo, eu preciso de tinta. Então a engenharia do produto vai dizer tudo aquilo que eu preciso para criar o produto. Tem também o processo, a engenharia de processo. Qual o processo para produzir esse produto? Afinal, quando a matéria-prima chega, nem sempre eu consigo produzir isso tudo de uma vez. Às vezes existe um processo. Eu tenho que fazer parte do produto antes para pegar esse produto que está semi-acabado, depois pegar outra matéria-prima e terminar. Então também existe uma engenharia de processo para saber o que fazer primeiro e o que fazer depois. Por exemplo, se eu vou criar um refrigerante, o que eu faço primeiro? Coloco o líquido ou coloco a tampa? É a engenharia do processo. Primeiro eu tenho que pegar a garrafa, colocar o líquido, para depois colocar a tampa. Lógico, parece ser um pensamento extremamente simples, mas para alguns produtos isso é um processo muito difícil, como por exemplo, a montagem de um veículo. A montagem de um veículo possui diversas peças. Como fazer com que isso seja feito de maneira organizada? Ponto importante também, a qualidade. Qual a qualidade do nosso produto? Quanto melhor a qualidade, melhor para o meu cliente. Só que lembrando, para ter uma qualidade boa, eu preciso ter um produto bom e preciso ter um processo muito bem feito. Manutenção é a manutenção das máquinas. Para que uma empresa consiga produzir sem parar, as minhas máquinas não podem parar. Para que minhas máquinas não parem, elas precisam periodicamente passar por aquilo que nós chamamos de manutenção. Um ponto importante também é o marketing.
como eu vou apresentar este meu produto no mercado, como eu vou apresentar este meu produto aos meus clientes, qual marketing que eu vou fazer em cima deste produto. E, por último, mas não menos importante, os suprimentos. Os suprimentos são as matérias-primas. Quem serão os meus fornecedores? Quais serão as matérias-primas que eu vou utilizar? É muito importante saber se essa matéria-prima é boa ou é ruim. E é mais importante ainda, tenho que ter fornecedores fiéis, aqueles com que entreguem a matéria-prima, não me deixe de forma alguma faltar um suprimento. Caso falte uma matéria-prima, a minha produção para. Se minha produção parar, eu vou gerar um problema muito grande no financeiro da minha empresa, nas vendas, atrasar produto para cliente e assim por diante. Para isso, então, existe o carregamento. O carregamento é a conciliação entre suprimento e demanda, seja em volume, tempo ou qualidade. Qual a importância do carregamento? É assim, o que é que a minha empresa consegue fazer? É basicamente isso. O carregamento é assim. Quanto de matéria-prima eu consigo? Quanto eu consigo produzir? Em quanto tempo eu consigo produzir? E em quanto tempo eu consigo entregar isso para um cliente? O carregamento é o suporte que a minha empresa consegue no máximo. Nenhuma empresa consegue produzir tudo. Então, por mais que o mercado queira comprar e comprar e comprar, às vezes eu não consigo vender tudo aquilo que o mercado quer. Por quê? Porque a minha empresa possui um limite, possui um momento em que não dá mais para atender aquilo que o cliente quer. E o carregamento ele é dividido em duas partes. O carregamento ele é dividido em carregamento finito e carregamento infinito. Existem algumas empresas que podem trabalhar com o carregamento finito e algumas outras que podem trabalhar com o carregamento infinito. Como, por exemplo, um carregamento finito. Ele é possível limitar a carga e ele é necessário limitar a carga. Como, por exemplo, um avião. Um avião, ele tem um certo número de assentos, digamos que ele tenha 350 assentos. Ele não pode transportar 351 pessoas. Por quê? Porque ele precisa limitar a carga. Qual o motivo disso? Segurança. Então não adianta, não viaja a gente em pé num avião, chamado de carregamento finito. Por mais que eu tenha muito mais pessoas querendo voar, infelizmente dentro daquele avião não pode. A pessoa precisa pegar um outro voo. Mas, veja neste item que está escrito assim, custo da limitação da carga não é proibitivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que são empresas que podem produzir, por exemplo, coisas caríssimas. Exemplo, um carro esportivo. Um carro popular, ele tem um preço. Um carro esportivo, ele tem um preço muito maior. Só que não existe o custo dessa limitação. Pode-se criar, não tem problema nenhum. Isso é chamado de custo de limitação de carga não proibitível. Não tem problema que eu faça um produto caro, afinal, ele será vendido. Existe o nosso carregamento infinito. O carregamento infinito, ele é totalmente o oposto do carregamento finito. Não é possível limitar o carregamento ou então não é necessário limitar este carregamento. Por exemplo, um atendimento em um hospital. Um atendimento em um hospital não limita o carregamento. Simplesmente o hospital fica aberto e atende as pessoas da maneira possível. Outro exemplo, um fast food. Um fast food, a partir do momento em que as pessoas consomem os produtos, o fast food vai oferecendo o produto. Um banco, na maioria das vezes, ele fecha às 4 horas da tarde. Mas, se às 4 horas da tarde, dentro do banco ainda tiverem 20, 30, 40 pessoas, o banco vai atender essas 20, 30, 40 pessoas. Mas, no carregamento infinito, o custo de limitação, aí sim, ele é proibitivo. Eu não posso gastar um dinheiro muito alto para alguma coisa.
como eu estou fazendo algo infinito, o meu preço precisa ser limitado. Programação de manufatura. Programação de manufatura é a minha programação de produção. Concentra-se na maneira de melhor utilizar a capacidade existente dentro da organização. O que é a capacidade existente dentro da organização? Máquinas? Sim. Funcionários? Também. Tempo que a empresa está aberto? Também. E levando em consideração as restrições técnicas de processo de produção. Então a minha empresa, ela precisa tentar utilizar ao máximo, desde aquele momento que o funcionário chega até aquele momento que o funcionário for embora. Desde o momento em que eu ligo uma máquina até o momento que eu desligo uma máquina. Eu tenho que tentar elevar ao máximo a minha produção. Por isso tem que haver uma programação para que tudo isso dê certo. Bom, alguns tipos de operações existem dentro das empresas. Nem todas as empresas trabalham da mesma maneira, nem todas as empresas produzem da mesma maneira. Vamos ver os 3 tipos principais. O primeiro deles, programação de processos contínuos. Programação de processos contínuos são os mais fáceis. É aquela empresa que produz o mesmo produto sempre, que tem cliente sempre. Então fica simples. Ela já tem um processo e ela vai fazendo isso de forma contínua. Uma empresa que vende cerveja. Uma empresa que vende cerveja cria a sua garrafa e vai vendendo, vai produzindo, vai vendendo, vai produzindo. É um processo contínuo, sempre vai ter um comprador, então ela vai produzindo sem parar. Cria-se uma programação e apenas vai controlando essa programação. Nós temos uma segunda programação chamada de Job Shop. Essa programação é uma programação chamada de intermitente. O que é uma programação intermitente? Aquela que não acontece sempre. Essa é um pouco mais difícil. Então, de repente, nos primeiros 15 dias eu tenho uma produção alta. Depois, nos próximos 15 dias, eu tenho uma produção baixa. No outro mês, nos primeiros 10 dias, eu tenho uma programação alta. Depois, a minha produção abaixa. Então ela é intermitente, ela não acontece toda hora. Essa é um pouco mais difícil. Por quê? Porque às vezes eu preciso alocar mais funcionários, depois eu preciso alocar menos funcionários. É muito mais difícil fazer esse tipo de programação de produção. E a última é a programação de projetos. A programação de projetos é aquela programação feita para um projeto único, um projeto com começo, meio e fim. Posso dar como exemplo aqui uma construtora que vai levantar um prédio. Uma construtora que vai levantar um prédio, ela começa do zero, com um terreno. E ela faz toda uma programação para que aquele prédio seja levantado da maneira que foi estipulado, dentro do prazo, só que aí o projeto tem começo, meio e fim. A partir do momento que o prédio está pronto e entregue, a produção termina. É um projeto mais fácil de ser controlado, por isso que é programação de projetos. Existem algumas empresas que trabalham somente com projetos. Empresas de arquitetura, empresas de design, ela vai fazendo projetos individualizados com começo, meio e fim. O impacto estratégico desse PPCP é apoiar a tomada de decisão. Quando eu digo apoiar a tomada de decisão, é o que eu posso fazer para melhorar alguns níveis dentro da minha empresa, o que eu posso fazer para melhorar a capacidade dentro da minha empresa. Então, todo esse processo de controle, todo esse processo de programação, ele é extremamente importante. Como, por exemplo, níveis gerais. Quando eu falo níveis gerais, eu estou falando sobre matéria-prima, produto em processo e produto acabado. Matéria-prima, vamos entender, muita matéria-prima é ruim, fica parada na empresa. Pouquíssima matéria-prima, o que acontece com a minha produção? Ela para. Então eu tenho que ter o nível de matéria-prima correto e o PPCP ajuda a saber, com o histórico da empresa, qual que é a matéria-prima, qual o nível de matéria-prima que é interessante para que não falte, para que não sobre. Produtos em processo.
Quais os níveis do meu produto em processo, o quanto eu consigo ter durante o processo. Isso é bem importante. E produtos acabados também. Produto acabado precisa ser vendido. Ele já está pronto. Se ele está pronto e não foi vendido, ele vai ficar na prateleira. Se ele vai ficar parado na prateleira, é um custo desnecessário para a empresa. E muito produto acabado, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter um local dentro da empresa para armazená-los. E eles ficam lá. Sabendo que alguns produtos precisam sair rapidamente, senão estragam. E outros produtos são tão grandes que se eu tiver que estocá-los todos, eu vou ter que gastar dinheiro para ter um local para estocar esses produtos. Então o PPCP ajuda a equilibrar esses níveis. Capacidade produtiva é a utilização e a variação dessa capacidade. Olha que interessante. A minha capacidade produtiva é o quanto eu consigo produzir, quanto as minhas máquinas conseguem produzir, o quanto os meus funcionários conseguem produzir. E aí eu preciso pensar, tenho que contratar mais funcionários ou não? Tenho que comprar mais maquinário ou não? Então, essa utilização e essa variação da capacidade é um ponto importante. Atendimento à demanda. Atendimento à demanda é cumprir prazo. É saber a quantidade. Digamos que eu tenho uma empresa que consiga produzir 1000 produtos por mês. Um produto X. E eu tenho uma série de clientes, mas eu tenho uma demanda de 1.500 produtos. Vou conseguir entregar? Não vou conseguir entregar, só consigo entregar 1000 por mês. Os outros 500, infelizmente, eu não posso atendê-los. Por quê? Porque senão eu vou acabar pecando no prazo com o cliente. E sabemos, cliente insatisfeito gera um problema para a empresa. E reprogramação da produção. A reprogramação da produção ela é sempre importante, porque mês a mês a empresa precisa verificar se está fazendo da maneira correta, a empresa precisa verificar os níveis de matéria, os produtos acabados, se está sobrando, se está faltando, por isso é chamado de reprogramação. Vamos sempre fazer uma programação e vamos sempre reprogramá-la para melhorar o nível, para melhorar o processo dentro da empresa. Para vocês aqui eu deixo um Saiba Mais, que são 2 vídeos, um fala sobre planejamento e controle de produção, é uma entrevista com quem trabalha na área, é uma entrevista bem interessante que vai melhorar e vai facilitar o entendimento de vocês sobre o que é planejamento e controle de produção, e um vídeo que fala sobre planejamento e controle de produção, e aí vai mostrar algumas imagens sobre como isso é feito e sobre como isso pode ser otimizado. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre PPCP. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!